Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto complexo e que muitas vezes é mal compreendido. Como as áreas da medicina e do direito tentaram, ao longo da história, definir a sexualidade e a identidade. Vamos explorar as ideias centrais de um texto fundamental sobre esse tema. Para a gente poder entender bem a linha de raciocínio da fonte, vamos seguir a estrutura que ela mesma propõe. A gente começa com a definição base de normalidade, depois explora como ela classifica os diferentes comportamentos e identidades, dá uma olhada em alguns exemplos específicos e, por fim, analisa as implicações legais bem sérias de tudo isso. O ponto de partida do texto todo é basicamente essa ideia aí. Existe um tal instinto sexual ideal que se encaixa perfeitamente no que a sociedade considera normal. É essa premissa que vai moldar toda a discussão que vem a seguir. Então vamos lá. O que exatamente essa fonte entende como normal? E mais importante ainda, o que ela classifica como um desvio? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para descrever esses desvios, a fonte usa um termo técnico bem específico: parafilias. É, em essência, o jeito que ela encontrou para categorizar impulsos, fantasias ou comportamentos sexuais que ela considera fora do comum ou intensos demais. Mas como será que os especialistas chegaram nessas categorias? A fonte mostra pra gente que houve uma evolução no pensamento, sabe? Desde as primeiras tentativas de classificar tudo até os sistemas mais modernos. Lá no comecinho, pensadores como Lacassagne e Krafft-Ebing tentaram criar algumas gavetinhas. Como a gente pode ver aqui, as classificações deles eram bem básicas, né? Focadas em excesso, falta ou o que eles chamavam de desvio do instinto sexual. Pois é, esses sistemas mais antigos, apesar da importância histórica, acabaram sendo vistos como simples demais. Com o tempo, eles deram lugar a um modelo mais estruturado proposto pela Associação Americana de Psiquiatria, que é o que a gente vai ver agora. E aqui estão as 3 categorias centrais que a fonte usa para organizar toda a sua análise: as disfunções sexuais, as parafilias, que a gente já mencionou, e uma terceira categoria, que são os transtornos de identidade de gênero. Agora vamos aprofundar um pouco mais na segunda categoria, as parafilias. A fonte lista uma gama de comportamentos que se encaixam aqui que é, olha, surpreendentemente ampla. A lista completa que está na fonte é bem extensa, mas esses exemplos aqui já dão uma boa ideia da variedade de comportamentos que ela classifica como parafilias. Vamos dar uma olhada em alguns deles com mais calma. O texto define o fetichismo como aquele momento em que um objeto, sei lá, uma peça de roupa ou uma mecha de cabelo, deixa de ser só uma lembrança e vira o elemento principal da excitação sexual. No caso do exibicionismo, a fonte destaca um detalhe que é crucial. A gratificação vem da exibição à distância, sem nenhuma intenção de contato físico ou de agressão. Esse, que recebeu o nome em homenagem ao Marquês de Sade, é definido no texto como a conexão entre o desejo sexual e o ato de impor dor, seja ela física ou psicológica. Agora, o que é realmente interessante é como o texto-fonte dá uma virada, saindo desses comportamentos específicos para entrar em questões bem mais amplas de identidade. Aqui, o texto faz uma distinção que é fundamental e tem um peso histórico enorme. Ele faz questão de ressaltar que, desde 1990, a Organização Mundial da Saúde não considera mais a homossexualidade uma doença, separando-a totalmente da ideia de parafilia. E para não gerar confusão, a fonte apresenta definições bem específicas para 4 conceitos que, vira e mexe, são misturados: homossexualidade, intersexualidade, transexualidade e travestismo. É super importante entender essas diferenças para a gente conseguir acompanhar o resto do argumento. Finalmente, essa nossa análise chega nas consequências práticas que o texto discute, o ponto em que todas essas classificações se encontram com a lei. Isso tudo nos leva a uma questão jurídica central que a fonte explora. Se um ato ilegal é resultado do que é classificado como um transtorno, qual é o nível de responsabilidade criminal dessa pessoa? É uma pergunta bem complexa. E quando o assunto é como lidar com infratores sexuais, a fonte se posiciona de forma bem firme contra certas medidas punitivas, a começar pela castração química. Ela lista uma série de efeitos colaterais negativos e classifica a prática como um ataque aos direitos humanos e à dignidade, dizendo que viola convenções internacionais. Essa mesma crítica se estende aos registros públicos de infratores sexuais. A fonte argumenta que eles criam um estigma que dura para sempre, tornando a ressocialização quase impossível e ainda por cima violando direitos fundamentais à privacidade. E aqui vem uma afirmação, muito categórica.
O texto diz que o número de vezes que o sexo biológico de alguém pode ser verdadeiramente alterado é 0. A fonte é inflexível nesse ponto, argumentando que nem a medicina nem a lei podem transformar um sexo em outro. Essa citação resume perfeitamente o argumento jurídico central da fonte. Qualquer medida que tenha consequências para a vida inteira acaba minando os próprios princípios de justiça e de reabilitação. No fim das contas, a análise dessa fonte nos deixa com uma pergunta muito forte. Conforme a ciência e a sociedade continuam evoluindo, de que forma as nossas definições de normal e as nossas abordagens sobre justiça também vão continuar mudando? Fica claro que a linha entre patologia, identidade e criminalidade não é algo fixo.